Boa noite a todos. Convido a fechar os vossos olhos por um instante, a acalmar vossa respiração, para que o metabolismo desacelere e possas o vosso corpo entrar na frequência da vossa alma, porque por muito, entre as atribulações do dia a dia, do cotidiano que te presenteia a existência, o corpo vibra em uma frequência mais materialista, ao qual a alma vibra numa frequência mais espiritualista. E acalmando a respiração, desacelerando os batimentos cardíacos, obriga o teu corpo a entrar na mesma frequência de tua alma, colocando em alinhamento os vossos chakras, os pontos magnéticos capazes de lhe dar a vida mecânica biológica, para que a alma animes o teu corpo para se tornar, enfim, um ser do reino nominal, com os corpos equilibrados, sendo eles a Santíssima Trindade, o corpo, a mente e a alma, possamos estar mergulhados nesta noite sobre as energias sucintas do nosso Pai Celestial, aquele que nos trouxe aqui na noite de hoje, para estarmos todos como se fôssemos um só corpo e um só espírito, como se fosse os grãos de areias da imensidão do deserto, aonde a fragmentação de Deus que vive em nós, quando nos unimos, encarnados e desencarnados, somos o próprio Deus vivo que edivive e vive em cada um de nós e que por amor maior nos abraça nessa noite, acende a sua luz e nos seus braços nos repousa, nos coloca em tua sombra e nos sussurra ao ouvido: ei, filho meu, não esmureça. Os meus planos para cada um de vós são muito maiores do que vós podeis imaginar. Creia com a fé, prossiga com a esperança e ressurja na coragem a cada dia de viver dia a dia na busca do aprimoramento de si mesmo, melhor hoje do que ontem e amanhã do que se apresentas hoje. Obrigado, Deus, que por amor se fragmentou em cada um de nós. Obrigado, Jesus Cristo de Nazaré, porque onde um mais se reúne em teu nome, tua presença se faz certa, quanto o ar que dá vida aos corpos que aqui se reúnem em teu nome. E aqui, na noite de hoje, no meio de Deus Pai, no meio de Jesus Cristo de Nazaré, aonde sempre ao teu lado estás a sua mãezinha querida, Maria, juntamente com todos os espíritos que se santificaram e todos os outros espíritos técnicos, trabalhadores, laboriosos desta casa de amor, juntamente com todos os espíritos que assistem à encarnação de cada um de vós, irmãos da carne, todos nesta noite nos tornamos a essência do Criador e unindo-nos uns aos outros, consagrando na oração que aquele que é para nós o norte de nossa vida, Jesus Cristo de Nazaré, nas palavras que ele nos deixou como legado, em sua prece, em sua cantiga, inicia-se os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos abraçados por nós, trabalhadores do invisível desta casa, ao qual também estendemos esse abraço aos trabalhadores carnais, porque se não fossem por vós, a nossa presença aqui não seria possível.
Semana passada, o Douglas fora convidado a fazer uma palestra em uma casa espírita kardeciana, em Novo Horizonte. E o presidente da casa espírita, Allan Kardec, pediu para que a palestra durasse apenas 30 minutos. Exato. E o Douglas ficou um tanto quanto confuso, porque ele falou, nunca aconteceu isso. Como vai ser? E o dirigente da casa ainda pediu um tema para a palestra. Aí confundiu todo o Douglas. O Douglas virou para o Jader e falou, Jader, dá um tema aí qualquer. O Jader passou o tema. Aí ele falou, acho que vão me preparar, porque 30 minutos tem que ir de calça jeans, tênis, camisa social. É o porte, não estão acostumados, como aqui estamos. E aí ele foi. Ele ainda prometeu, olha, Joseph, eu irei estudar um pouco, porque estou um pouco quanto inseguro. Tem que colocar tênis, calça jeans, camiseta. Falar apenas meia hora. Aí ele foi um pouco inseguro. Conclusão, passou os dias, ele não estudou nada. Só sabia o tema malemar porque estava escrito lá. E aí tudo aconteceu como deve acontecer. E foram 30 minutos cravados. Acabou 30 minutos, ele acabou. Eu falo isso porque hoje, ao vir para cá, ele falou, Joseph, podemos fazer em 60 minutos? Não estou de calça, nem tênis, pode ser 60 minutos. Aí nós vamos tentar consentir com o pedido dele. Não é por causa do jogo do Palmeiras, em suma, talvez 50% seja. Mas é que amanhã novamente ele retorna para Novo Horizonte e mais uma palestra. Aí lá é um pouco maior, deve demorar 1h30, 2 horas, como é de costume aqui. Pois já é um centro mais aberto ao novo espiritismo, a uma nova forma de entender a doutrina. Então vamos tentar que vocês me ajudem, porque para cá muitos perguntam, até o Douglas, e o Douglas sabe por que se alonga. Quando há uma pergunta, nós não damos a resposta direta para a pessoa que fez a pergunta. Nós analisamos todas as vossas mentes e todos os vossos questionamentos são colocados, somados, e a resposta vai chegando a todos vocês segundo a forma que cada um consiga entender, para sanar todos. E quando uma resposta ela não se torna salutar a pelo menos 80% de vós, nós estendemos as respostas, porque não podemos deixar margens para saírem daqui com mais dúvidas do que quando adentraram. Então, às vezes, as respostas se alongam e as respostas não faz sentido por inteiro para uma única pessoa, mas em uma resposta de meia hora, 3, 4 minutos serve para cada um de vós em cada dúvida sua, mesmo que não sejam vós os perguntadores. Por isso que se alonga. E não podemos interromper para que não levais dúvida. Porque quando sair de qualquer estudo espiritualizado, qualquer atendimento com espíritos, se você levar a dúvida para lá, além dos muros das fronteiras invisíveis dos vossos olhos, para fora da casa, resumindo, que o Douglas não entendeu, saiu da casa espírita, você chegou lá fora, os espíritos que te perseguem vão usar dos seus questionamentos, das suas dúvidas, para ganhar uma pseudo-amizade e tomar conta de vossa consciência. E sabedor que somos destas máximas, destes acontecimentos, vamos sempre estender para que possam todos sair sem risco algum dos vossos questionamentos, das vossas dúvidas, agirem em vossa mente até o próximo encontro. Então, por isso que se alonga. Então, já peço desculpas, porque 2 horas para nós é como se estivéssemos sendo presenteados com vocês em 10 minutos apenas. Então, o tempo para o lado de cá é muito diferente do que o para vós. 2 horas sentado, lembro eu quando era encarnado, tinha que me assistir às missas em latim, eram tanto quanto alongadas demais. Mas para cá é um pouco mais rápido, quase segundos. Mas não podemos deixar que vos voltais para a sua vida com qualquer forma de questionamento, pois essas formas são sempre portas abertas. Ok? Só para deixar assim. Vamos abrir para as perguntas, para aproveitar. Já gastei 15 minutos. Sim? Eu saber se na espiritualidade, como que é medido a evolução espiritual? Quem que coordena
Sim. Eu já dei algumas vezes as respostas, não para a pergunta diretamente, mas a resposta é a mesma. Não existe existe sim um departamento das leis, ela não fica na crosta, ela fica na atmosfera, entre a camada de ozônio e o universo, não fica sobre as energias da Terra, aonde todas as informações são guardadas. É um grande data center, é um grande banco de dados, além das forças magnéticas da Terra. A estes são chamados palácios de cristais. Existem alguns em torno da Terra, onde tudo e todas as almas que está na Terra, todos os acontecimentos, todas as provas, todas as expiações são lá analisadas. E ali, sobre a justiça divina, regidas os propósitos reencarnatórios evolutivos para quando nós estamos aqui, âmbito espiritual ou encarnados. Tudo é regido lá. Porém, não se faz análise da evolução de um espírito consultando este banco de dados, porque eles são acessíveis a poucos. Apenas espíritos fluídicos conseguem acessar essas informações. Quando mergulhamos em nosso lar, temos o Palácio Central de Comunicação Celestial. Este departamento do nosso lar é ele, juntamente com a veneranda que lá vive, que busca as informações e os processos ali. Não são todos os espíritos nem acessados a todos, são espíritos fluídicos, ao qual a roupagem material não pertence mais. Não fazem mais contexto sobre os karmas expiatórios e probatórios da Terra, mas sim estão na Terra para auxiliarmos aos nós outros que estamos aqui enraizados e aprisionados ainda dentro de nós mesmos. Assim sendo, busco a vós uma explicação na constituição dos espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos de verdade sobre a criação do espírito, e ele diz, a imagem e semelhança de Deus, simples e ignorantes. Se somos a imagem e semelhança de Deus, somos uma energia. E quando Jesus nos traz que existem várias moradas na casa de meu Pai, aqui não é a casa de meu Pai, vamos estar na presença do Pai, significa que se somos criados à imagem e semelhança de Deus, não somos da terra, somos extraterrenos. A nossa criação, simples e ignorantes, imagem e semelhança de Deus, é uma energia fragmentada do Pai. Essa energia, sendo extraterrena, quando ela entra em contato com os gases da Terra e a atmosfera da Terra, ela reage luminosamente. Ela brilha de uma força, de um tamanho inimaginável, inenarrável. Porém, com a simplicidade que somos criados e a ignorância que somos criados, quando adentramos num país, tomamos um verniz do materialismo, tomamos um verniz das energias do planeta. Então, esta centelha, ela é envernizada, ela é escurecida, simples e ignorantes. E somos jogados no mundo primitivo e vamos lapidando os nossos crescimentos. Quanto mais assertivos nós somos, mais o verniz se transparece e a luz se irradia. Quanto mais erros e equívocos cometemos, mais engrossamos essa camada, mais densos ficamos. Então é como se fôssemos, em nossa essência, uma pequena esfera de uma bola de gude. Uma pequena bola de gude é a nossa essência. Isso é luz poderosíssima, que eu não posso narrar a vós tamanha beleza e potência. Com as nossas atitudes, com as nossas ações, além do tempo e de todas as nossas vivências, não apenas deste mundo, mas de todos os outros mundos, vamos criando densidade em volta dela. E ainda assim, essa luz expande. Hoje, na maioria, vamos trazer uma analogia. Uma pequena bolinha de gude é o nosso espírito, é a imagem e semelhança de Deus. Um espírito bom na Terra tem o tamanho de uma bola de boliche grande. Toda esta área em volta da bolinha de gude é as densidades materialistas dos vícios da carne que criamos. Quando chegamos no mundo de iluminação, a desconstruções desta camada através das nossas atitudes para voltarmos a sermos a essência, mas não mais ignorantes e nem simples. Correto? Porque simples e ignorantes é o ponto de partida. Ignorância é inteligência, é capacidade de aprendizado. Aprendemos, nunca mais retornaremos. Não há regressão. Aí a moral não, aí é outra história. Mas somos uma grande bola de
vamos pegar um outro objeto, uma bola de basquete. Esse é um espírito bom, um espírito médio. Desta forma, um espírito denso, um espírito altamente endividado, maior. Quanto maior, maior a força da gravidade. Se for maior a força da gravidade, ela te joga para o centro da Terra e você vai rolando. Por isso que os espíritos mais densos estão no núcleo da Terra. Por que eles não saem? Porque eles têm densidade demais. Quanto maior for a densidade das camadas em volta do espírito, menor a tua luz. Se acendermos uma lâmpada e começarmos a colocar papel em cima dela, quanto mais papel, menor o brilho dela. Reconhece-se o espírito pelo volume que está além do espírito, mas pela luz que lá pulsa. Temos espíritos com densidade ainda grande, mas com uma luz muito grande, porque esse já faz bondade, porém, ele ainda está cheio de feridas a serem cicatrizadas. Então, não precisamos remeter às vidas passadas, nem nada. Olhar óptico, ao qual apenas o espírito em estágio superior enxerga o estágio inferior. O inferior não enxerga o superior. Então, se faz visto em escala para baixo. Por quê? Se você está numa escala muito baixa e começa a ver espíritos muito sublimes, você vê a distância. E aí você pode entrar em desespero, agravando o seu estágio. Percebe? Aí um estágio superior, ele enxerga os inferiores para poder socorrer, para poder ajudar e ver aonde se faz necessário. Se esta é uma regra, um espírito enxerga o encarnado, quando o encarnado está no mesmo grau que ele, ou inferior. Se o encarnado muda as suas atitudes, ele se põe numa postura acima, ele se torna então invisível para os seus obsessores. Percebe? Esse é o processo. Ou você se torna amigo do obsessor, mostrando a ele que você está tentando mudar, ou você muda. A partir do momento que você muda, você se torna invisível. Muitos são os benzimentos, as desobsessões que pedimos a Deus uma invisibilidade, um véu de invisibilidade. É como se colocássemos uma pintura translúcida sobre o espírito do encarnado e ele eleva um grau acima do seu obsessor. Só que isso é temporal. 90 dias, 100 dias, aí depois ela desconstrói. Então o obsessor, ele não sai da tua casa, ele apenas não passa a te enxergar mais. Então, ao olharmos os espíritos, sendo os espíritos que analisamos, estando num grau abaixo do que estamos, nós enxergamos. Aos nossos superiores, nós os vemos por quadros mentais. Eles se aproximam e só conseguimos enxergar e identificar quando eles permitem, assim como aos nossos que estão em graus mais inferiores, só nos podem ver quando nós permitimos. E assim respeitando as regras, para não agravar a ninguém. Porque nós não podemos agravar com a nossa limitação e nem com a nossa evolução. Nós temos que evoluir pelos nossos propósitos, pelos nossos merecimentos, pela nossa obra. Então é assim que se faz visível. Recordando, um espírito bom, ele tem o tamanho de uma bola de basquete. Algo em torno de 30, 35 centímetros de diâmetro. Espíritos muito, muito bons, algo de 20, 25 centímetros de diâmetro. Já são muito evoluídos. Com 20 centímetros de diâmetro, você já pode ir para a regeneração. É uma cebola. Você vai tirando as cascas. Só que essas cascas são feridas. Então, neste mundo de provas e expiações, a dor é inevitável. Está uma ferida e vamos tirar essa ferida. Vamos raspar esta ferida. Vamos arrancar a pele morta. Vamos jogar... O que vocês usam aqui para colocar em cima da ferida que mais dói? Porque metiolate não dói mais. Fala, quem trabalha. Álcool 90? Ótimo. Estar encarnado é estar com uma ferida cheia de cáscara, pus, infeccionada, inflamada. Estar encarnado vai fazer com que você seja raspada essa ferida. Por isso que chamamos a dor inevitável. O mundo de regeneração não tem mais pulso, não tem mais inflamação.
Só tem a ferida e não vai ter mais casca, vai ser pele. Então é a constituição, a regeneração dos tecidos naturais. Por isso que chama-se regeneração. Aí a dor não é mais necessária, mas ser expiado sim. Ok? Assim funciona. Reconhecemos um espírito de cadeia inferior à nossa, só reconhecemos o espírito de cadeia superior quando eles se fizerem mostrar presentes, porque aí é deles para nós, e nós nos fazemos para os de baixo, quando também permitimos, assim não é. Isso que difere dos olhos da retina. Os olhos abriu, você enxerga. Você enxerga o estereótipo, mas você não enxerga o interior. Enxerga cada um como ele é fisicamente, mas não enxerga a alma. Do lado de cá a gente enxerga a alma. Como que a gente define se um espírito é bom ou não? Tiramos o perispírito, vamos ver o espírito. Muito espesso. Ok? E aí quando você coloca a obsessão na equação, você está com o teu perispírito e uma esfera. Vem um obsessor com o perispírito dele mais uma esfera. Acoplado a ti, um corpo dentro de uma obsessão, um cérebro levando 3 corpos. O material, o perispiritual e mais um obsessor. Por isso que, às vezes, dentro de uma obsessão alongada, você não consegue levantar da cama, porque não vence a força da gravidade, mesmo tendo dormido 24 horas. Uma obsessão profunda, acoplado, você passa muito tempo. Ok? Sim. Boa noite. Tenho 2 perguntas, não sei se uma delas ficou muito atrás, ficou meio no vácuo, porque ficou para os próximos capítulos, né, e acabou não tendo. Que é a respeito de Apolo desencarne. Muitas vezes nós somos recebidos por seus parentes, e alguns dizem que são amigos, que se transfiguram em parentes ou pessoas conhecidas, para que aquele que desencarnou encontre um meio mais tranquilo ou mais saudável para que ele aceite muitas vezes a passagem. A outra pergunta é que eu li certa feita no livro, que essas pessoas que se desdobram, né, que conseguem o sono, que se desdobram, elas são reconhecidas no mundo espiritual pelo cordão fluídico, né, que é aquele cordão que liga ainda o corpo físico ao seu corpo espiritual. A minha pergunta é, existe realmente esse cordão fluídico, ou essa série foi inventada, ou foi falada na época em que houve, né, que o Allan Kardec fez a decodificação do espiritismo, para que se tornasse mais fácil o entendimento das pessoas, que o encarnado ainda pudesse, em desdobramento, participar da vida espiritual e retornar ao seu corpo físico novamente. Vamos começar pela segunda. O que é o desdobramento? Todo o corpo encarnado é formado por uma Santíssima Trindade. Nas orações, se vocês captarem a mensagem, eu sempre peço corpo, mente e espírito, nessa trindade. A Santíssima Trindade do encarnado é o corpo na frente, a mente, que é a ser consciente, e o perispírito, o espírito. Isso se faz uma vida de encarnado. Ok? Sendo que a ponta dessa trindade é o corpo. As outras 2 massas são perispirituais, são no plano espiritual. Essas 2 massas se conectam ao corpo por 7 elos magnéticos, conhecido por chakras. Quando há um desdobramento, é apenas a emancipação do corpo, da matéria, e o desdobrar. O desdobrar é abrir uma porta. Você faz isso. O teu perispírito desdobra. Ele se dobra em si e se afasta. Porém, se está vivo, tem 7 fluidos. Não é um fluido só. São 7. Então você, ao afastar-se do seu corpo, te acompanha 7 laços luminosos. E aonde você for, o corpo em dormência desdobrou, levantou, se distanciou. Aonde você for, esses 7 laços irão te acompanhar. Por isso que é muito fácil encontrarmos os encarnados desdobrados. Onde ele anda tem 7 luzes atrás dele. É fácil para todos os espíritos que estão na mesma densidade ou acima. É a mesma forma. Quando você vai dormir, depois de ter ido para a boate, para as festas, para os vícios da humanidade, dormiu, desdobrou, você está numa vibração completamente baixa. Então, muitos espíritos que estão acima de você são ruins, porque você baixou demais. Então, quando você se coloca numa vibração muito baixa e desdobra, muitos te enxergam. Aí você vai andando. Quando você dorme embriagado,
O pesadelo é uma das inúmeras consequências. Quando você dorme embriagado, você está numa zona muito inferior, ligada a espíritos de embriaguez, ao qual espíritos levianos, suicidas, assassinos estão acima de você. Então, quando você dorme embriagado e desdobra, a zona inferior que você navega, todos acima de você é muito pior que você, mesmo tendo uma vida ilibata, mesmo tendo uma vida regrada. Na embriaguez você se coloca em estágio superior. Então, quando você desdobra em estágio muito inferior e vai, os espíritos só olham uma coisa, o último chakra, o coronário. Ele vai naquele chakra e pinça, coloca várias conexões, roubando energia do teu cérebro. Então você desdobra e aonde você vai tem um espírito agarrado na tua fenda coronária que rouba a energia do teu cérebro. Isso acontece pelas drogas, pelo álcool, por medicamentos alucinógenos, qualquer substância que mexa com o seu córtex frontal, com a sua capacidade racional de pensamento e individualidade, sua decisão, você se é visto em zona inferior. Entrou no plano espiritual desdobrado em zona inferior, eles vão te conectar. Ok? Assim funciona. Então, não é um laço, são 7. Desdobrou, tem 7. Não tem como. Ok? A não ser se uma pessoa com um coração debilitado, que está com um problema cardíaco, ao desdobrar, o fluido cardíaco dele é muito baixo. Então, quase não se vê. Então, para não lesar mais o órgão ao qual os chakras estão ligados, aí você quase não percebe. É só uma observação. Nem sempre você vai ver 7, depende do corpo. Se o corpo estiver com alguma fragilidade nas regiões temerárias do chakra, ele se torna quase somente um véuzinho. Então pode ser que alguns percebam 6, 5, 4, depende um pouco da saúde do corpo. É só uma observação. Ok? A sua primeira pergunta, repita, por favor. Quando você desencarna, você morre, sim. Assim, dizem alguns, né, através da psicografia, que você é recebido pela tia fulana, pelo tio Beltrano, e é sabido através de vezes, que são espíritos que se transformam nos parentes, né, sim, pessoas benquistas, para que ele seja recebido lá, que não se revolte pela morte, e que depois, em tratamento, talvez, em hospitais, ele vá ter a consciência do que aconteceu com ele. Isso é verdade? Pode haver essa transmutação? Por exemplo, eu assumi a aparência de fulano, Beltrano, não tem nada a ver comigo, só para eu receber. Sim. O que acontece? A primeira regra que não podemos fugir. Quando desencarnamos, somos a mesma crença, a mesma fé, a mesma pessoa, a mesma personalidade em espírito. Então, está encarnado, você tem o corpo, o perispírito e a mente. Quando morre, isso morre e os chakras desacoplam, porque o que dá a vida corpórea é os chakras, então chakras desacoplam. Alguns mais, outros menos, porque ainda existe fluido vital no corpo da matéria. Mas, via de regra, você aparece do lado de cá com a tua consciência. A primeira regra, você não vai ver espíritos acima de você. Não, você não vai ver. Então, a primeira coisa que você não vai ver é anjo. Você não vai ver espíritos sublimes, a não ser se o espírito se fizer mostrar a você. E se um espírito muito angelical se fizer mostrar a você, ele pode gerar medo em você, ao qual pode te levar em estágio de loucura. Então, o espírito bom raramente se mostra ao encarnado, despreparado. Então, essa é a regra. Você desencarnou, chegou no plano espiritual, você é a mesma persona. Ao lidar com o plano espiritual, você vai enxergar os seus de frequência ou abaixo. E eu sempre digo a vocês vão desencarnar, vão encontrar uma turminha abaixo de você, falando, vem cá, te culpando, te julgando, te cobrando. Você vai encontrar uma outra turminha, um pouco mais colorida, um pouco mais luminosa, que está no mesmo padrão que você, do lado de cá, para te convencer. Isso se você não for muito apegado à religião, a dogmas, a crenças.
Se você for espírita, via de regra, você tem que desencarnar sabendo que você desencarnou. Porque você vai olhar o corpo, morri. O que eu faço agora? Aí você vai ver os seus. Aí você olha para lá e olha para cá. Fala, eu não quero ir para cá, eu quero ir para cá. Mas para ter esta racionalidade, você tem que aprender aqui? Porque lá não. E você tem que aceitar a tua morte. Porque se a hora que você morreu, você olhou o corpo e começou a se desesperar e chorar, você não vai ver nada. Você não vê ninguém. Assim como vocês em vida. Quando vocês estão desesperados, chorando, vocês não enxergam ninguém. Vocês entram num estado de blindagem que vocês não enxergam quem está perto de vocês. Também é do lado de cá. É a mesma coisa. Então, se acordar do lado de cá, espírita, olhar para o corpo e se desesperar, você não vai ver ninguém. Você vai abraçar o corpo e vai ficar chorando, esperando a lucidez a visitar. Então, essa é a primeira regra. Se você tiver parentes que está no mesmo grau que você, ou mais evoluído, que sabe que você vai suportar a presença dele, que ele esteja também desencarnado, que ele esteja em outro planeta, quem sabe, ele pode se fazer visível a você, se não houver dolo nenhum. Quase nunca dá certo. Quando você desencarna e imediatamente o espírito superior se faz visível, você se transloca. Porque você não vai aceitar aquilo, porque é uma outra personalidade. Imagine você passou a vida inteira brigando com o pai. O pai, e quando o pai morre, ele é um ser maior. Aí a hora que você morre, ele vem como de luz. Você vai acreditar nele? Fala, nunca. Você me pôs de castigo, me bateu, sai daqui, não é você. Percebe o dolo que tem? Então, o espírito mais evoluído dificilmente se faz visível a um espírito que está recém-desencarnado. Mas, se tiver desencarnado na mesma vibração ou abaixo, eles podem sim, no momento de teu desencarne, estar perto de você. Mas num estágio igual ao seu ou inferior ao seu. E às vezes, inferior ao seu, ele vem aqui para te pegar, para te cobrar, para te fazer prisioneiro. Parentes. Isso também é uma outra variável. E aí entramos na terceira variável, que narra o livro. Na transmorfo do perispírito. O perispírito ele é plástico. O que é um perispírito plástico? Não existe uma transformação perispiritual de um espírito A no seu pai. Não existe essa transformação perispiritual. Por que não existe? Porque não temos olhos. É desnecessário fazermos uma transformação perispiritual para enganar um outro espírito. Porque a comunicação é telepática. É apenas um espírito obsessor teu que te acompanhou a vida inteira e sabe as tuas fraquezas. Ele conheceu o teu pai, ele sabe como teu pai fala, ele sabe como teu pai age, ele sabe como teu pai chama você. Ele conhece todas as ferramentas para fazer-se como seu pai. Como você não tem olhos para enxergá-lo como ele é, telepaticamente ele se porta ordenando você como seu pai fazia. E aí você passa a crer que ele é seu pai, sem a necessidade de uma transformação ectoplasmática perispiritual para se fazer visto, porque não tem rotinas, não temos olhos, não vemos a matéria, vemos o telepático, vemos a energia primeira, sentimos e criamos quadros psíquicos para entender e enxergar um ao outro. A comunicação se faz por telepatia e não por órgãos. Não há retinas, não há globo ocular no perispírito. Há a essência do espírito, a comunicação telepática. Então é como se fosse um grande ator. Ele te conhece a vida, ele conhece quem quer se passar por ele e aprende os trejeitos, as palavras, a forma, o coloquial, para no momento da comunicação se fazer enganar como seu pai. Assim funciona. Eu estava explicando que geralmente essas mensagens psicografadas. Sim. Ela fala, mãezinha, tá tudo bem, encontrei a tia fulana, o vozinho não sei quem, o fulaninho, até o cachorrinho às vezes encontra. Sim. Entendeu? Então cai por terra essas mensagens. Não, de forma alguma. Porque há a psicografia e há as comunicações. O que há passado, eu digo assim, tudo é possível e tudo é verdadeiro porque é verdade para alguém. Consegue entender essa frase? Tudo é possível e tudo é verdadeiro se é a verdade para alguém. Se um espírito desencarna acreditando que ele é um duende, perispiritualmente ele vai começar a ficar verde, porque ele acende uma tonalidade verde.
Segundo, que telepaticamente ele se faz presente como se fosse um espelho de um doente. E quando alguém chega perto dele, vê o telepático dele, ele é um doente. Então todo mundo acredita que ele é um doente. E nós sabemos que não existe doente, mas eu estou vendo um doente. Se eu estou vendo um espírito doente e eu não acredito que ele é doente, o doente não existe por essência, por criação de Deus, mas existe por criação mental. Então eu não posso falar que aquilo não existe. Eu não posso falar que aquilo é inverídico ou que aquilo é falso. É apenas a criação mental. E se é a criação mental dele, a mente dele para nós é sagrado. Então tudo que vocês criam na mente é verdade, por mais loucura ou inveríssimo possa ser. É fruto de tua criação, é pelo menos a tua verdade. E quando você pega um espírito que desencarnou, que ainda não conseguiu entender um todo, dentro da mente dele, ele está com os cachorrinhos dele, ele está com a família dele, ele encontrou fulano, beltrano, e isso, olhando de fora, não é verdade. Mas olhando dentro da mente dele se faz verdade porque ele crê naquilo. E se ele crê naquilo é sagrado. Então, não posso falar que é mentira e nem que caia por terra. É apenas o momento que aquela mente está. É a mesma coisa entre vocês encarnados. Você tem alguém que você ama muito. Você sabe que a cor é vermelha e ele fala que é roxa. Aí você fala, é vermelha, é roxa. Aí você fala, nossa, eu te amo, tá, é roxa. Pronto, percebe? Porque para você, aquilo é vermelho. Mas para ele é roxo, mas você ama ele e ele aceita que é roxo. Tá tudo certo. Um dia você verá se é vermelho ou não, mas aí é a tua obra. O fruto da criação mental, para nós espíritos no plano espiritual, o fruto da criação mental é muito mais importante do que qualquer veracidade que vocês possam entender. Porque nós temos que respeitar a mente de cada irmão, porque nós amamos cada irmão. Então nós não podemos julgar qual irmão está translocado ou qual irmão está distante da realidade verdadeira, porque para ele aquela realidade é verdadeira. O que nos cabe é deixar o tempo agir para que ele desperte. Quando ele quiser despertar, ele vê a verdade. Então muitas das psicografias são de irmãos desencarnados ainda apegados às coisas materiais. Se você está apegado às coisas materiais, você vai querer passar a mensagem, nossa, eu vou ter a oportunidade de passar uma psicografia através do mídia tal, da casa tal, na tal hora, eu vou lá. Aí vem o espírito. Ele está perdido, devaniano. Ele não está em tratamento e evolução. Um espírito que passa uma mensagem psicografada, ele está mais perdido. O espírito que está em progresso, ele não está preocupado em passar mensagem. Ele está preocupado em passar mensagem pontual, quando a família vai passar por uma dificuldade, quando há um acontecimento. Não por deveras, por passar mensagem. O espírito que passa mensagem sempre, ele não está comprometido com o progresso dele. Ele está devaniano, ele está andando. Porque o espírito comprometido com o seu progresso, ele trabalha 24 horas para si mesmo, para que ganhe merecimento para poder ajudar a família de outra forma, a não ser a psicografia. Para que ele possa estar do lado da família quando a família estiver dificultosa. A simples presença de um espírito na casa, um espírito que desencarnou na casa dos filhos, quando tiver um momento difícil, o momento difícil já se faz mais sereno. Mas para o espírito que desencarnou estar lá naquele momento, ele tem que ter merecimento. Para ter merecimento, ele tem que trabalhar. Então ele vai trabalhar para que nos momentos particulares da jornada dos seus filhos, ele possa estar na casa naquele momento. Entenderam isso? O espírito que fica mandando muita mensagem, psicografia, ele não está comprometido com o desenvolvimento dele. Ele é livre, ele pode fazer o que ele quiser. Entre eles, ficar de casa em casa, passando o que ele está vendo. E se ele está vendo que está com um cachorro, eu olho para ele, procuro o cachorro, não tem, mas eu olho para mim e tem um cachorro, como é que eu posso falar que não é verdade? Poderia ser até para acalmar os ânimos da família, exato. Para pensar um pouco nele, para ele poder evoluir. Exato. Sim, temos também essa vertente. O que eu quero dizer é que a psicografia é um estado da mente e do espírito, e não um estado de verosimilidade do seu entorno. Assim como é o plano espiritual. O umbral é um estado da mente. A liberdade é um estado consciencial. O estado consciencial é ver tudo como é. Bom e não tão bom, mas ver tudo com racionalidade. O estado de prisão mental é acreditar que você desencarna e vai ficar numa choupana linda. Ou você desencarna e vai ter 40 virgens do lado de lá. Você acredita no que você crê. E quem somos nós para falar que é verdade? Se você me perguntar, existem 40 virgens do lado de lá? Eu vou te falar claramente, não. Porém, aqueles que vivenciaram na carne, dentro da crença e da utopia de que morrendo em nome de Alá tem 40 virgens, a mente dele está num palácio cheio de 40 virgens. É a mente dele. Mas não é um estado físico, nem um estado geográfico. Como que fica aqueles que ficam numa sepultura esperando o dia do julgamento? Aí é crença religiosa. Uma hora acorda. Porque há o despertar. Ninguém fica para sempre adormecido. Nem em espírito, nem em corpo. Você não deita e dorme 6 meses.
Você não consegue, você acorda, quer queira você ou não. O teu corpo te acorda. A consciência não fica uma existência eterna adormecida. Ela acorda. E quando acorda, você é chamado à realidade. Pelo seu próprio arrependimento. Correto? Cada um no seu tempo. Tem espíritos que ficam 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Tem espíritos que ficam 2 anos, 6 meses. É um estado. Não, cemitério é apenas um ritual de passagem. O cemitério é uma energia de crença. Eu digo a vocês que a fé ela é poderosa. Sempre disse, a fé é sagrada. Se muitos encarnados acreditam que o cemitério é temerário, aí vai criar uma energia, uma fé de que aquilo lá é temerário. Aí é fé. A fé, ela não é um instrumento de bondade. A fé é um instrumento de crença. Correto? Alguém mata um animal porque ele tem fé que o animal vai salvar a vida dele. Sacrifica um animal. Por que você sacrifica um animal? Porque você tem fé que a tua vida vai melhorar. Porque o Espírito falou que se você matar um animal, tua vida melhora. O que faz você matar o animal é a tua fé. Então a fé é um instrumento poderoso. A fé é sagrada. Então, hoje não tanto, mas naquele tempo, na década de 50, 60, era uma idolatria ao cemitério. Dia de finados, ia toda uma romaria para o cemitério, lavar túmulo, colocar flores. Isso já não existe mais. Essa nova geração, os espíritos novos, já estão desmistificados com isso em espírito, não em crença. As crenças, os dogmas religiosos já não colam mais com os espíritos que já estão reentrando agora. Já são espíritos mais libertos consciencialmente, ao qual o cemitério vai perdendo a fé que existe nele de que lá é uma prisão de espíritos. Se você derrubar todo o cemitério e construir prédio, aquilo lá vai prosperar, vai progredir. Só existem os espíritos lá que ficam aprisionados na fé de que lá é uma prisão. Se em vida eu acredito que o cemitério é uma prisão e eu morro, eu vou ficar preso no cemitério. Mas é a minha fé limitante, é a minha crença limitante. Nós somos livres, nós somos feitos para fazermos o que quisermos, mas a nossa mente nos aprisiona. Isso aí ou aqui. A mente aprisiona vocês para o progresso, aqui no corpo e também no plano espiritual. É a mente. Correto? Se você entrar numa depressão, depressão é estado da mente. Se você não quer sair de casa porque a depressão te aprisiona, você fica em casa. Tua decisão. Aqui no plano espiritual, se a tua mente fala que você não pode sair do círculo do cemitério porque lá fora vão te pegar, você fica dentro do cemitério. A tua fé te aprisiona, a tua mente te aprisiona. O espiritismo, ele é a fé racional, dando a capacidade de vocês a tomarem as decisões. Ponto. Em vida e em morte. Nada é em verdade absoluta e nada é verdade absoluta. Porque temos que analisar a mente do espírito. E uma psicografia nada é do que você pegar um espírito, ver o que está passando na mente dele, passar para o médium e o médium colocar no papel. É isso. Se a mente do espírito está ok, sadia, plena, será uma psicografia plena. Ele escreve o que ele ouve. Ele escreve o que ele ouve. Isso numa comunicação normal. Temos comunicações de todo jeito, mas isso precisaríamos de horas para falar. Ok? Só para falar com ela, depois eu volto. Pois. Muita coisa já deu até para entender, mas eu queria saber uma coisa. Não sei se eu consegui simplificar. Não. A mente e a persona é matéria. Hoje, matéria, mente, personalidade. Sim. Você desencarna, você carrega essa matéria junto com o espírito. E até quando você fica lá, no plano espiritual, com essa mente, que para mim é matéria, e persona, que para mim também seria matéria dessa encarnação, até quando você fica ligado a isso, sendo que você são várias personas, você várias, lá você espírito, você já é várias personalidades. Como você carrega isso? A tua pergunta é riquíssima, riquíssima. E a resposta, ela não é nem tão longa e nem tão difícil entendimento. Nós precisamos nos apegar à ciência. A persona e as identidades, a nossa personalidade, ela não é física, ela é espiritual. Por isso que uma criança de 2 anos é birrenta e a outra criança de 1 ano é calminha. Isso é personalidade do espírito. Exato. Aí você fala, mas a personalidade forjada, ela é material. Correto. Por quê? Quando você está na vida e você recebe exemplos de seus pais,
e você segue o exemplo do seu pai, mudando quem você é em essência, você cria no córtex frontal a racionalização. Fala, eu sou revoltado, mas meus pais são bons. Deixa eu acalmar as minhas ímpias e ser mais como os meus pais. Então você está ordenando o seu cérebro, no córtex frontal, a mudar a personalidade do teu espírito, criando uma nova personalidade. O córtex frontal, ele não é responsável pelas memórias a longo prazo. O córtex frontal, ele é responsável por armazenar o curto prazo, ver o que é importante e mandar para a alma, para o espírito. Aí, aonde vem o do lado de lá, mostrando a sua personalidade. Aí você vai forjando novas personalidades durante a vida encarnado, através do córtex frontal, armazena o que é bom, manda para o espírito. E cada mensagem nova que você escreve no espírito, ela é mais rápida de acesso do que as vidas passadas. Então é mais fácil você repetir as personalidades dessa vida do que das vidas passadas. Porque as das vidas passadas estão mais antigas e essas são mais novas. Então a regra de estar encarnado é criar tantas personalidades através das dificuldades e das alegrias, capazes de criar um banco de dados tão farto, mais de felicidade do que de tristeza, para armazenar na alma. Quando eu crio muita infelicidade e armazeno na alma, eu me torno depressivo. Se eu crio muita felicidade e armazeno na alma, eu me torno alegre. Mas isso tudo no córtex frontal. Por isso que a ciência não identifica no cérebro qual a região é que guarda as informações de longo prazo. Não existe. Pode procurar a ciência dentro do estudo do crânio. Não existe a região da memória antiga, porque ela é da alma. Mas existe o hipotálamo responsável pela memória de curto prazo. Por isso que qualquer lesão no seu córtex frontal, você perde a capacidade de lembrar o que aconteceu 1 minuto antes. Porque essa região é responsável pela filtragem do exterior, ver o que é relevante e mandar para a alma. É como se você fizesse o teu celular, pega todas as fotos que você fez no dia. Ah, isso eu quero, vou guardar nas nuvens. Isso eu não quero, deixa aqui. Isso eu vou pôr na lixeira. Isso é o teu corpo presente. Aquilo que você guarda nas nuvens porque você quer guardar, porque se faz relevante, é a tua alma. Aí quando você morre, tudo que foi irrelevante, tudo que estava na lixeira, o celular queimou. Acabou a bateria e aquilo perdeu. E tudo que você guardou na nuvem, você tem na alma. Então, por muito, irmãos encarnados, muito mais inteligentes, quando perdoam uma ofensa, e eles perdoam de fato, eles guardam o perdão na alma. Então, quando eles morrem, eles não lembram quem ofendeu eles. Agora, se você não guarda o perdão na alma, quando tu morre, tu olha para o cara e fala, tu me fez mal, agora eu te pego. É a vingança. Percebe? Então, essa é a relevância. Estar encarnado é exatamente o que você falou. Ser senhor de várias personalidades. Paulo de Tarso, quando eu era criança, fazia coisas de criança. Personalidade de criança. Quando eu sou adulto, faço coisas de adulto, ou deveria fazer, de fato. Aí eu crio novas personalidades. Estar encarnado é ser uma persona diferente para cada reação, para que você tenha capacidade de ver isso é relevante, isso eu quero. Aí vai para a alma. Mas tua personalidade de essência, a tua essência é da alma. Lembranças de vidas passadas, como déjà vus, que são sentimentos de cheiro, de olfato, de tato, de paladar, de audição, ótica, esses sentidos que te remetem a lembranças que você desconhece, é da alma, é do inconsciente. Aí trazemos Freud, o iceberg. Aquilo que está acima do nível do oceano é a tua vida presente, é muito pequeno. Aquilo que está abaixo do nível do oceano é teu inconsciente, é a tua alma. Então, estar encarnado eu pego o gelo da geleira e ponho um pouquinho para cima do oceano. É encarnado. Tudo que eu fizer aqui vai se tornar relevante, quando eu morrer ele submerge. Aí faz parte de um todo. Cada vida sobe um pouquinho e vai construindo mais geleira. E emerge. Assim vai, com novas consciências, novas personalidades. Quando estamos no plano espiritual, nós somos agressivos, pacíficos, irados, bravos, mas isso vocês são aí também. Todo mundo tem a sua ira, todo mundo tem a sua revolta, todo mundo tem um momento de pacificação, todo mundo tem um momento de alegria, todo mundo tem um momento de tristeza. Se você olhar a sua vida, você se identifica no mínimo numas 10 pessoas dentro de você mesmo, desde que você olhe nuamente com cada atitude da vida. Então você consegue ser uma pessoa com o seu pai e ser uma pessoa diferente com a sua mãe. Você pode ser mais amoroso com o pai e menos amoroso com a mãe. Você pode ser mais amoroso com o filho, menos com o outro. São as personalidades. Aonde está isso? No inconsciente. E a missão de estar encarnado é esse córtex frontal
absorver tanto conhecimento, tanta vivência, tantos encontros e desencontros, capaz de saber isso é relevante, isso não é relevante. Quando o corpo morre, o que não é relevante morre com ele. Fica só o que você guardou lá. Por isso que precisa saber o que guarda lá. Se guardar vingança, ira, revolta, guardou. Se perdoar, guarda o perdão. Sim. Eu me vejo como eu, me reconheço com tudo isso, e só vou esquecer tudo isso quando eu desencarnar. Quando encarnar de novo. Exato. Assim sendo, lá está todas as tuas vidas. E o teu espírito é um particular. Você deve estar aqui na Terra há uns 30 milhões de anos. Aqui na Terra. Porque você vem daqui. Várias encarnações. Muitas. Então, se você voltar para a alma, você vai ter milhões de vidas como esta. E aí você vai ter aquilo que guardou de relevante em cada vida que você viveu. Percebe? Assim funciona. Por isso que nessa vida, às vezes, você vê alguma coisa e consegue... vou falar uma coisa. Você estuda alguma coisa e você sabe que já sabia daquilo. É muito comum isso. Você fala, nossa, mas isso é muito fácil. Aí tem alguma outra coisa que você estuda que não entra na tua cabeça de jeito nenhum. Você fala, aí a outra pessoa fala, mas isso é fácil. Não. Mas isso aqui que é difícil para as outras, para você é muito simples. Porque é a tua alma. A tua alma adora uma dificuldade. Aí ela aprendeu nisso. Sim. Vamos aqui, vamos lá no fundo. Sim. Sim. Ok. Primeiramente, o desdobramento está ligado ao estado do teu corpo. Se o estado do teu corpo estiver bateria suficiente para você desdobrar, você desdobra. Se o teu corpo estiver cansado demais, ele não desdobra. Por quê? O que é o repouso do corpo? É para reabastecer as baterias do corpo. O cérebro produz energia e você não gasta, então ele armazena. O adormecer é apenas para reconectar, reencher, para recarregar a bateria corporal que vai vencer a força da gravidade. Por isso, se você ficar 7 dias dormindo 2 horas por dia, no 8º dia você não anda. Você está pesado demais, você não vence a força da gravidade, porque você não deixou o seu cérebro reabastecer as energias para o teu corpo vencer a força da gravidade. Então, se o teu corpo estiver no estágio degradado de energia, você não desdobra por nada. Você deita e dorme e ali você fica. E esse sono, quando o teu corpo está desdobrado, quando o teu corpo está cansado e não deixa o teu espírito arredar 1 centímetro sequer, é aquele sono que você deita e abre o olho e já é outro dia. Você perde a percepção de tempo. Parece que você fechou o olho e acordou. E já passou-se 8 horas, 10 horas, 6 horas. Esse sono pesado, o teu espírito não saiu para lugar nenhum, porque o teu corpo não deixou. Isso, um espírito sem toxina, sem vício, sem droga. Colocou bebida alcoólica na equação, colocou droga na equação, colocou pensamentos levianos na equação, aí o desdobramento é farto, ok? O que é um pensamento leviano? Você dormiu assim, eu fui no shopping, vi aquela roupa, eu não pude comprar, mas alguém vai comprar aquela roupa? Não, ninguém pode comprar aquela roupa porque aquela roupa é minha. Aí você está, antes de dormir, pensando na roupa que você viu no shopping. Isso é um pensamento leviano, um pensamento solto. Aí você dorme pensando na roupa. A tua alma desdobra, se tiver energia. Aí você fala, nossa, olha onde eu estou. Deixa eu ir lá no shopping cuidar da minha roupa. Aí tu desdobra, vai lá no shopping e abraça a roupa e o manequim. Se vocês pudessem ver a cena espiritual noturna de um shopping, vocês ficavam espantados. A quantidade de irmãos encarnados que estão lá. Porque estão aprisionados naquilo que viu nas vitrines. Naquilo que viu nas redes sociais, estão lá procurando e abraçando. Experimentando roupa, colocando tênis. A mente vai. Então, esses pensamentos levianos te levam. Mas recebendo a ordem, se o corpo não tiver energia, você não sai. Ok? Você não desdobra.
Então vamos supor que não tem calmante, não tem droga, não tem bebida, não tem nada, é mediano. Você trabalhou o dia inteiro, ficou com a mente serena, está tranquilo, veio no centro na quarta-feira, vai estar tudo certinho, limpinho, tudo limpo. Você vai deitar, vai vir o sono rapidamente, você tem energia, você desdobra. Aí você desdobra com lucidez. Fala, olha, aqui eu estou, não quero roupa, não quero carro, não quero casa, não estou preocupado com nada. O que eu posso fazer? Vou voltar lá para o centro, porque aqui a palestra continua, os estudos continuam. Aí você vem para o centro. Aí você pode ajudar, pode ser convocado para ir para um atendimento extra casa, e aí você se torna um trabalhador espiritual. Vamos voltar agora a um outro panorama. Você passou um dia cheio de atribulações, cheio de irritabilidade, ficou nervoso, bravo, perdeu o seu equilíbrio e baixou sua vibração. Aí você desdobra, aí vem um espírito perto de você e fala assim, vamos lá pegar aquele cara que te fez mal? Aí você fala, eu posso? Pode. Aí tu vai com ele. Aí ele te leva, na companhia, entendeu? Mas você aceita. A hora que você desdobrou, saem os fluidos, lembra da explicação? Aí ele que te levou já pinça o teu chakra coronário. Aí você já vai dando energia para ele. Aí você passa a noite inteira procurando aquela pessoa que você brigou durante o dia. A noite inteira perseguindo ela. O que você faz? Você tem sonhos, você tem pesadelos, você fica inquieto, você tem um sono perturbado, porque você está em companhia leviana, em busca de algo que você fez durante o dia. A culpa é tua, você que se desequilibrou durante o dia. E à noite você foi e ele só está te enganando para roubar a tua energia. Aí dá um certo tempo, ele te devolve para o corpo. A hora que você acorda, você vê, dormir 8 horas foi uma eternidade. Não foi aquele sono que você dormiu e acordou rápido, foi uma eternidade e você está extremamente cansado. Porque a energia que era para o teu corpo, ele roubou. Percebe? Então esse é o desdobramento por hipnose. É o que mais acontece segundo as situações do dia a dia. E há o desdobramento religioso, há o desdobramento parental. Há uma mãe que dorme muito preocupada com seu filho que está na boate, ela dorme preocupada, ela vai lá e fica na boate com o filho. O que acontece? Ela volta para casa no outro dia, ela pareceu uma eternidade, e aí ela está toda cansada. Porque ela saiu, foi para a região que estava o filho, foram pinçando ela, roubando toda a energia dela. Então, o desdobramento, ele é uma faculdade de todos os encarnados. Não é para os médiuns, é para todos. Porque todos os encarnados têm cérebro, que é o desejo dos espíritos. Correto? Por isso que a mitologia de zumbi, qual que é a região do zumbi que eles mais gostam de comer? Não é o cérebro? Por que existe essa mitologia na literatura e nos cinemas do mundo? Porque é o padrão espiritual. Os espíritos zumbis, eles ficam entre vós, pela rua fora, buscando o teu cérebro. Mas ele não quer comer o seu cérebro. Ele quer conectar no teu chakra coronário para roubar a energia vital para ele vencer a força da gravidade. Entenderam? O que o zumbi faz? Ele anda lento, não anda? O que faz você andar lento? A gravidade muito forte sobre você. E você sem força, vencer a força da gravidade, você rasteja. Não é a imagem de um zumbi? Então, se pararmos para irmos para o plano espiritual, aqui na rua mesmo, aqui tem bastante, espíritos zumbis, que são espíritos não tão bravos, nem tão rudes, nem tão comprometidos, que ficam apenas pelos vícios, pelos gostos, das paixões puéreis e viris da carne, estão se rastejando, andando com dificuldade, esperando só um espírito encarnado desdobrado que esteja na mesma frequência que ele ou abaixo. Percebe? É assim que funciona. Então, o zumbi, nos padrões dos filmes e da literatura, é uma cópia do que é no plano espiritual. O vampiro é uma cópia do que há no plano espiritual. O vampiro é o obsessor que se conectou a você no seu chakra laríngico. Para que se conecta no chakra laríngico? Para sentir gosto de bebida alcoólica. Porque quando você bebe o álcool, ele sente o gosto do álcool quando passa pelo seu chakra laríngico, sua garganta. O espírito que quer tomar o álcool, ele se agarra na sua garganta e crava os dentes. Não tem dente, mas ele crava, ele fica aqui. Enquanto um médium vê essa cena no plano espiritual, ele vê, esse encarnado tem alguém sugando o pescoço dele. Aí ele olha para o outro encarnado, olha, também tem. Aí ele vai para uma festa rave,
tá todo mundo com uns 4, 5 na garganta. Ah, isso é o quê? É vampiro. Ah, é vampiro? Suga sangue? Não. Suga o gosto da bebida. Entendeu? Para eu sentir comida, para eu sentir o gosto da comida, eu vou no chakra digestivo. Eu vou aqui. Cardíaco ninguém quer, a não ser para fazer o mal para o outro. Ok? Sexual. Eu quero o chakra sexual, eu vou para o chakra base. Eu me conecto na região do chakra base. Aí eu me conecto com a região sexual. Então, cada chakra delinea qual região do corpo eu quero usufruir do encarnado. E assim se conecta. O zumbi no cérebro, para roubar energia, o vampiro no laríngico, para roubar o gosto da bebida, e os demais no corpo, segundo as atitudes. Quando vemos um espírito sexual, todos estão da cintura para baixo, se arrastando, se acoplando, como se fosse um mar de mãos puxando pela perna. Ali estão porque estão acoplados sexualmente a você. Percebe? Cada região de conexão. Desdobrou 7 regiões. Andou pelos espíritos, teu nível abaixo, eles conectam, segundo o interesse deles. Porém, você só se faz visível se você ficar na mesma frequência que eles. O que é a oração? A oração antes de dormir. A oração ela é poderosíssima, desde que você tenha um dia de vigília. Se você tiver um dia todo bagunçado e rezar, não vai adiantar nada. Correto? A oração é para concretizar a tua vitória. Se você passou um dia se contendo, se equilibrando, buscando equilíbrio, tem o teu merecimento. Aí você tem merecimento. O que é o dia de se contendo? Se você podia ter dado uma boa resposta para alguém e não deu, você ganhou merecimento. Entenderam essa frase? A pessoa foi lá e te cutucou. Você tinha a resposta na ponta da língua e você fala assim, eu fui lá e o Josi falou que eu não devo fazer isso. Você ganhou o merecimento. Aí você juntou o merecimento durante o dia. Quando você coloca a oração, lembra que eu falei que a gente usa às vezes num passe, ou numa desobsessão, ou num benzimento, o véu da invisibilidade? A oração com merecimento, você se torna invisível. Lindo. Você desdobra e vai para onde você quiser. Entendeu? E a gente pode dar... A gente pode dar... O Douglas vai sair daqui, vai deitar e vai dormir. A gente pode dar ordem pra gente mesmo. Tipo, eu não me permito desdobrar. Antes de dormir? É. Não, porque você é medida pelos atributos do teu dia. Mas se eu não dou permissão... Você fala assim, eu não vou permitir, mas eu briguei com A, B, C, discuti com C, fui nas redes sociais, critiquei, julguei. Aí você fala, eu não dou permissão para o desdobramento. O obsessor fala do outro lado, mas você não tem moral nenhuma, dorme aí que eu te pego. Percebe? Você pode falar, eu não vou desdobrar, mas a tua proteção é a tua envergadura moral. É o que você faz para ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que você é hoje. Se você não fizer nada para ser melhor, só a tua ordem não adianta. E aquele negócio de falar que a gente quer ir para a nave azul e ficar... Você pode pedir, mas se você não fizer por onde, não adianta nada. Eu tô tentando fazer isso, né? Exato, mas se fosse fácil, a gente tinha... Mas quando você reza para ficar protegido à noite, quando você reza para vir no centro, você ganha mais munição para o dia seguinte você resistir às tentações. Então, quando você reza à noite, para aquela noite você ficar bem, para vir no centro, você não vem. Mas você rezou, isso é um merecimento. Aí você é jogado no outro dia para colocar aquilo em prova. O que é colocar em prova? Faça ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse a você. Ensinamento de Jesus. Durante todo o tempo. O Douglas falou isso também, por isso que eu fiquei quieto. Eu interrompi a fala, ele me interrompeu. Esse é o ensinamento. Vai ser possível, a gente tem fé e vai chegar, certamente. Porque nós podemos fazer o que Jesus fez e muito mais. Então isso é uma profecia. Você falou do dia que o Douglas nem reza. Ele não reza, não. Então, por isso que às vezes ele dá umas reviravoltadas. O Assim. importante é a envergadura moral, o que ele faz durante o dia que você... Que também está meio feio. Fica... Então por isso que ele está rezando. Então, não é tão importante ficar, piatando todo dia. Exato. Por isso que nós falamos que a oração ela é para quando a porca torce o rabo. Porque quando está bem, você tem que ser testemunho de que está bem.
Quando está muito mal, aí você usa a oração. A oração ela é um bálsamo reconfortador, não uma muleta. Porque a pessoa busca a oração quando está difícil e depois ele fica com medo de se livrar da oração quando está bom para não ficar ruim de novo. E aí vira uma muleta. Percebe? Quando nós falamos para vocês, acenda uma vela no máximo 90 dias. Porque se você acender a vela o ano inteiro, ela perde a eficiência dela. Porque ela passa de ser de balsâmica para ser uma muleta. Não, agora minha vida só vai melhorar porque a vela está acesa. E se a vela apagar e você chegar lá, a vela apagou, você vai ficar louco. Ai meu Deus, por isso que choveu. Entende? Então, essa dependência, ela é um engodo, ela é um perigo. Então, a oração é assim. A oração em excesso, ela é nefasta, ela é prejudicial. A oração, quando as coisas estão difíceis, ela é balsâmica. Só que orar quando está difícil, Deus te consola. Mas aí você assume compromisso para quando estiver bom. Quando estiver bom, você tem que ser bom. Aí você tem que ensinar, ó, o que acontece quando está difícil? Aparecem pessoas para te ajudar. As pessoas fazendo a você o que gostaria que você fizesse a ela. Aí, na hora que a vida melhora, tu tem que ser, no mínimo, aquilo que tu recebeu quando estava difícil. Se você for o oposto, é hipocrisia. Aí, a hora que tu cai de muito. Tu cai de bastante altura. Tem uma velhinha assim, que chamava Dona Rosa, ela rezava o dia todo. Como que ela está hoje? Continua rezando o dia todo. Lá? Mas ela está bem? Sim, muito bem. Continua rezando o dia todo. Mas então, ela não rezava porque estava difícil. Sim. Ela rezava porque ela tinha uma fé. Mas ela não tinha mais o que fazer, ela morreu com 95 anos. Ela ficava rodando em casa e rezando o terço, e sentava no sofá e rezava. Ela continua do mesmo jeito lá. Isso é evolução ou é estagnação? Mas então, se colocar, ela está bem ou estagnou? Ela está bem, porque ela continua na mesma energia que ela. Não quis matar ninguém, não quis perseguir ninguém. Mas ela está num lugar bonito, ou feio. No mesmo lugar que ela estava quando estava encarnada. Aqui ela estava numa casa boa. Tá. Então ela está Mas bem. ela gostava de flor, de verdura, jardim, ela plantava, dava para os vizinhos. Quando nós criamos hábitos tão fundos e profundos, nós nos tornamos prisioneiros dele. Isso é com oração, isso é com cigarro, isso é com bebida, isso é com sexo, isso é com droga, isso é com todas as coisas que fazemos em excesso. Percebe? Tudo o que fazemos em excesso, fazemos como muleta. Quando colocamos algo como uma muleta, nós nos tornamos reféns dela. Nos tornamos prisioneiros daquilo que fazemos. Viver a vida é como eu disse a ela, se permita. Você vai cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. Quando cair, reza. O Douglas não acendia uma vela há pelo menos uns 15 anos. Já tem 2 meses que ele está firme ali na velinha. Entende? 7 dias acaba, ele já põe outra lá. Faz parte. Quando acabar essa quaresma, esse período que ele está passando, espero que ele fique 20 anos sem acender outra vela. É assim que funciona. Você dá espaçamento porque tu aprendes. Só isso? E antes de dormir, você considera algo importante? Não adianta. Se você antes de dormir começa a pensar algo importante, algo benéfico, você vai dormir, ok? Só que do lado de lá tem espíritos para te pegar. O espírito ele vai te pegar pelas coisas que você fez durante o dia. Porque se você for bom só antes de dormir, tá fácil. Aí você, eu vou ser bom agora, eu vou rezar. Aí eu vou rezar para a humanidade. Eu vou rezar para todos que estão no hospital. Eu vou rezar, aí eu fico meia hora rezando para todo mundo enfermo da humanidade e da Terra, esquecendo que existe uma lei de causa e efeito que rege todos esses processos. Aí você passa rezando. A hora que tu chega no plano espiritual, o obsessor fala, beata, né? Olha aqui que tu fez às 9 horas da manhã. Olha aqui às 3 horas, vem para cá comigo. Mas tem contraponto. Tipo assim, às 9 eu xinguei, às 10 eu ajudei. Meio-dia eu xinguei de novo. Não. Isso é... Exato. E você foi muito precisa. Exato. E ela foi precisa, porque, na verdade, é uma matemática. Sim. Por isso que tem dia que tu dorme. Já tá bom. Entendeu? É isso. A vida é uma matemática. Às 9 horas o obsessor fala, às 9 horas você brigou com o teu pai. Mas às 10 eu fiz um carinho na minha filha. Okay. Aí o obsessor fala, mas logo em seguida tu brigou com o teu marido. Mas meio-dia eu fiz as pazes com ele. Então é uma matemática. Quando a matemática do bem for maior, tu dorme. Quando não for maior, tu fica meio... Porque é um alívio, eu acho que pra muita
Sim, mas é assim. Mas é isso. É isso. A regra não é ser anjo. A regra é, entre as ações boas e ruins, você fazer mais boas. Entende? É isso. E é matemática. Porque quando o obsessor te cobrar, tu contrapõe ele. Fala, mas ó, eu fiz as pazes. Aí ele fala, mas você falou isso, você julgou. Mas eu podia ter julgado mais, ó, como eu fiquei quieto aqui, ó. Então você vai, E quando você percebe que a matemática da vida é esta, é contrapor-se aos teus julgamentos, aos teus pensamentos, você começa a fazer isso em tempo real. Porque a hora que você vai julgar, você fala, opa. Percebe? É interessante que o Douglas foi numa confraternização de família no final de semana. Ele entrou, sentou na sala e ali ele ficou. Todos da família, um falando mal do outro que não estava lá. Aí o Douglas olhou aquilo e falou, vou falar mal também, né? Porque senão eu fico deslocado. A hora que ele formulou, ele lembrou do estudo. Aí ele falou assim, deixa eu ficar quieto. Ele ficou quieto 4 horas. Ele não abriu a boca. Aí o outro perguntou para ele, você está bem hoje? Ele falou, não, estou com um pouco de dor de cabeça. E segue. Porque você pode tentar interagir sendo o que eles são. Ou pode aprender e falar, cara, eu não quero isso. Esse cara foi do Douglas. Ok? Não temos cara no nosso vocabulário. O Douglas captou e mudou. Você esconde tua personalidade com medicamento, por exemplo, que vai ficar calmo, tranquilinho, bonzinho, mas a tua intrínseca é explodir, é bater, é brigar. Aí você toma aquele remedinho e vai ficar lá, fica tranquilo. Sabedoria. Sim, mas isso aí você não está escondendo quimicamente aquilo que você realmente Você está sabendo quem você é. Porque a partir do momento que você sabe que tu é agressivo, que você perde o controle facilmente e por livre-arbítrio você se dopa para não perder o controle, é saudável. O que não é saudável é o vício. Você acaba se viciando na química. Então, quando você toma um medicamento para acalmar por um momento ou por uma situação específica, exato, se torna contínuo ao ponto de ser dependente. O que é ser dependente? O dia que você tomar, você se desespera. Se o dia que não tomar, se você se desesperou que você vai ser agressivo porque não tomou o remédio, aí já está com dependência química. Mas a sabedoria do espírito, a humildade que nós ensinamos é, quando um espírito ver que vai errar e que ele pode, para não errar, tomar o medicamento para ficar zen, ele toma. O problema é o vício, é a continuidade daquilo, é a muleta. A partir do momento que eu começo a fazer algo como uma muleta e não como um bálsamo reconfortador para a primeira hora, aí é um problema. Se for receitado pela medicina, enquanto o médico não tirar a receita, você toma. Faz parte. Desdobra, não desdobra, porque nesse caso, quando você está dopado por medicamentos da medicina, você desdobra e não sai do corpo. Aí você tem um sono leve, qualquer coisa você acorda. Qualquer coisa você acorda. É estado de sentinela que avisamos. Não, quando você até descansa, o cérebro repõe as energias, mas mentalmente você fica cansado. Porque o que é o estado de sentinela? O medicamento prescrito pela medicina, não enganado. O que é o medicamento escrito pela medicina? Você foi lá no médico, ele consultou e deu o remédio. Você comprou o remédio com a receita e está tomando o medicado. Se depois você arrumou uma receita fajuta e comprou o remédio e continuou, não vale mais, porque isso é quebra moral. Entenderam isso? Então vamos falar da primeira hipótese. Você foi no psiquiatra, o psiquiatra deu um medicamento para você, prescreveu lá, e você começou a tomar. Moralmente você está condizente com a lei do homem. Se moralmente está condizente com a lei do homem, isso se impetra no plano espiritual. Os efeitos nocivos ao córtex frontal são atenuados. Apenas o que acontece é que, se você está medicado e desdobra, o teu cérebro está vulnerável. Se você se afastar, espíritos podem acoplar no teu cérebro vulnerável e drenar a tua energia. Isso não é permitido. Então você entra em estado de sentinela. Tu não sai a menos de 1 metro do teu corpo. Você fica a noite inteira ali. Nesse estado que o espírito dormente se encontra, qualquer barulho ele acorda. Aí ele desdobra. Qualquer barulho ele acorda. Desdobra. Então você tem uma noite dessa que você acorda toda hora,
Significa que o teu cérebro está vulnerável e teu espírito está guardando ele. Então não afasta, ok? Então acorda. E para acordar toda hora tem espíritos tentando roubar energia tua indevida. E você está medicado. Aí passou 30 dias, o psiquiatra tirou o remédio teu. Aí você falava assim, mas esse remédio era tão bom, me arruma uma receita. Você quebrou a moral. Por ações da matéria, você lubridiou a lei do homem. Você pegou uma receita falsa ou uma receita dada, sem a prescrição devida, foi lá, comprou e continuou se medicando. Você desdobrou a proteção moral que fazia com que o teu espírito ficasse sentinela, não existe. O teu espírito vai. O mesmo medicamento, sendo de uma receita forjada, você passa a ter noites de pesadelo. E é roubada energia drasticamente. E um antidepressivo pode te jogar numa depressão profunda. Entendeu? Aí quando você entra no medicamento com depressão profunda, você vai no psiquiatra de novo. Aí ele fala, mas você está tomando alguma coisa? Não. Então vamos mudar o medicamento. Ele te dá um outro medicamento. Aí tu ganhou moral de novo. Percebe como que funciona? A moral da tua atitude diária, pequenina, até na receita de um remédio. Entendeu? Assim funciona. Quando você faz as coisas pela lei do homem, você tem a proteção moral. Quando você faz as coisas enganando a lei do homem, você perde a proteção moral. Então, uma substância que dopa o cérebro, comprada com receita medicada, tem uma solução. Comprada erroneamente, tem outra solução. Então, são várias. Tipo, eu não bom não dá, não. Tomo remédio. Bom. Se eu não tomar remédio, eu não durmo. Tudo bem. Tem vários assim. Mas desde que você tenha um acompanhamento do médico. Mas então tá tudo certo. Não é melhor então eu deixar de tomar um remédio e ter cuidado? Sim. O que acontece no caso? Você passou anos e anos e anos tomando remédio ao qual você ensinou o seu cérebro, porque o cérebro aprende por repetição. Então você lá atrás começou a tomar remédio para dormir por uma dificuldade, usou o remédio como muleta. E mesmo assim tem a proteção moral porque toda vez você vai no médico. E o médico te dá a receita. Então você criou um hábito, um vício. Você se tornou dependente química do medicamento. As toxinas do medicamento foi para o teu perispírito. Está impregnado no teu perispírito. Por isso que você só consegue dormir se realimentar com esse remédio. Então está a toxina. Se você decidir parar de tomar o remédio, você vai passar por 7 dias de abstinência, vai passar por 3 meses de desintoxicação física e vai passar por 3 anos de desintoxicação perispiritual. Você precisará, para se libertar das toxinas de um remédio de um calmante, medicado pela ciência, ao qual você doutrinou o seu cérebro a se tornar dependente dele licitamente, pelo menos 3 anos e 10 meses. E 3 anos de 10 meses de desintoxicação, de abstinência, ao qual o teu cérebro vai entrar em conflito, em colapso, porque ele se tornou dependente de um medicamento. Você é um dependente químico, como a heroína, como a cocaína, como o tabagismo. Então, se analisando como há essa descompressão das toxinas do calmante, olhando o encarnado, que ele pode se perder psicologicamente nessa desruptura, é preferível que o encarnado continue tomando calmante. Percebe? Porque o outro panorama é muito difícil. Pouquíssimos encarnados saem do consumo de calmantes. Pouquíssimos. E quando tentam, tende a ter o que chamamos de demência momentânea. Se transloca. Porque não conseguem o processo de abstinência. Não conseguem o processo de desintoxicação. É muito traumático. Por isso que e olha que o calmante é o mais fácil. A heroína é muito mais difícil, o crack é muito mais difícil, a maconha é muito mais difícil. O calmante é mais fácil. E nem por isso ele é fácil. Tem que aumentar as dosagens. Sim, o organismo reage. A autodefesa do organismo é a imunidade. Os glóbulos brancos é feito para te proteger. Quando o calmante começa a ser nocivo ao corpo, o glóbulo branco começa a criar resistência ao calmante. Aí você aumenta. É a mesma coisa. Se você der um cálice de vinho para o Douglas, ele cai bêbado. Se você der 6 garrafas de cerveja para alguém aqui, não faz nem cócega, nem seca a garganta. Então, assim, funciona dessa forma. Ok? Existem casos que o uso de calmante ainda nós não interferimos, porque olhando o quadro que o desencarnado vai ter que passar, vemos que ele pode suportar ou não. Então, entre os dolos, o menor. Percebe?
Porque há muitas pessoas que perdem até a lucidez, até a consciência ao passar por esse estágio de desintoxicação. É droga. Você doutrinou o seu cérebro a ser dependente de determinada substância química. E não dorme. Oi? Não consegue dormir também. Não, o cérebro está em completo descompasso. Assim, acorda de agora, você tá arrasando eu. Exato. E qual o dano do perispírito dele lá no plano espiritual? Se ele desencarna depois? Ok, boa pergunta. Vou tentar alongar só mais 10 minutos. Ela pergunta, qual que é o dolo do perispírito quando desencarna? Quando um espírito dependente desencarna, ele continua dependente. Então, se ele era dependente de calmante, ele vai ficar do lado de quem toma calmante. Se ele era dependente de álcool, ele vai ficar do lado de quem toma álcool. De cocaína, quem usa cocaína. De heroína e etc. Essa é a semelha. É por indução. Ok? Aí, como que faz essa limpeza perispiritual? Ele vai passando a vida como vampiro ou como zumbi. Por isso que ele é um vampiro, um zumbi. Porque ele está cheio dos vícios da matéria e buscando um par, um semelhante, para sentir os gostos de novo. Então, ou ele é um vampiro, ou ele é um zumbi. Fica andando, fica buscando corpos para se alimentar aos seus vícios, até que um dia ele se arrepende. E ele fala, eu não quero mais isso. Quando ele fala, eu não quero mais isso, ele é remetido para um pronto-socorro, aí começa o tratamento de passes fluídicos, de desintoxicação, de limpeza perispiritual, de todos os processos que vocês viram no nosso lar. Ou na obra de Chico, por André Luiz narrada, nos pronto-socorros do umbral, é a desintoxicação. Mas a última desintoxicação necessária perispiritual passa no útero materno. Se a mãe vai dar à luz a um espírito que tem dependência nos traços do perispírito quando ele está se tornando um feto, a mãe passa por processos de abstinência. Tem mães que o espírito precisa tomar calmante, ele é viciado em calmante para dormir. Quando a mãe está grávida, a mãe não dorme. Ela tem insônia, porque ela está quebrando as toxinas do perispírito que vai ser filho dela. Se o perispírito era bebida alcoólica, a mãe grávida, ela tem sede de álcool. Ela tem vontade de beber cerveja, ela fica desesperada pelo álcool. Só que ela sabe que não pode porque está gestante, e se ela for firme, ela quebra as toxinas do perispírito do feto. Então, o espírito que vai hospedar o útero da mãe passa todas as suas características, porque a quebra das toxinas para uma nova vida é feita pelo útero. Aí tem gestações drásticas, que a mulher sofre demais, que passa como se fosse um verdadeiro caos. E há gestações que parecem que não é nada. Aí são espíritos que não têm o perispírito contaminado. Apenas o útero materno consegue romper a química do perispírito. Por isso que existe também muitos abortos. A mãe quer trazer à luz a esse espírito, mas esse espírito está com muita toxina. Em uma gestação de 9 meses não vai dar para quebrar essas toxinas. Então a mãe engravida, quebra um pouco, aí aborta. Aí a mãe engravida, quebra mais um pouco, aborta. Aí ela engravida, quebra mais um pouco, aborta. Até que os 9 meses de gestação seja suficiente para quebrar os restos das toxinas para vir à vida. Percebe? É um processo lindo isso. Porque a mãe consente, a mãe permite, a mãe quer aquele espírito. E ela está lutando para que aquele espírito seja o seu filho. Contra todas as provisões químicas que há naquele perispírito. Percebe? Pensando nisso, se vocês agravarem demais pelos vícios do mundo desta vida, vocês estão prejudicando o útero que vai te trazer a luz na próxima existência. Pode começar a limpar agora. Percebe? Está preocupada já com ela, não com a mãe dela que vai ser outra. Não, preocupada com essa questão que ela vai médico, com remédio, porque no caso eu desenvolvi depois de um acontecimento. Sim. E aí, assim, são 20 anos, né? Sim. De luta. E eu não consigo. Repito, quando olhamos aos encarnados, até da casa mesmo, que o processo de desintoxicação dos calmantes, ele vai ser mais nocivo do que a continuidade do mesmo, ok. O problema é que quando você se torna dependente químico, seja de qualquer substância, você aprende que existe muleta. Então é muito fácil você achar mais muletas. Aí você vai se encostando em mais coisas.
Então, quem toma remédio se encosta no financeiro, se encosta no amoroso, se encosta em várias facetas. Aí você vai se encostando. Você vai buscando muletas para viver. Aí você esquece de você mesmo. Então, esse é o único olhar que podemos colocar. Mas, repito, quando olhamos a todos vós, irmãos encarnados, e os vossos vícios e as vossas muletas, nós fazemos essa análise. E se pudermos orientá-los e a mudá-los ou a transpassar, nós podemos. Quer um caso desta casa que foi agido por nós? Nós tivemos uma conversa, a Aline sempre procurou a nós para tirar várias dúvidas. E um dia eu disse uma frase muito firme para ela sobre o tabagismo. Lembra disso? Ela parou de fumar. Porque para aquele momento, analisando o espírito dela, fumante, nós acreditávamos que o processo de desintoxicação química do tabagismo para ela era melhor do que permitir que ela continuasse. E ela tinha a capacidade, ela tinha tudo lá, só precisava ser um toque. Aí nós chamamos ela e conversamos com ela. E de lá, então, ela começou a parar de fumar. E ela parou até hoje. Correto? É difícil. Só que ela tinha nela o merecimento. Então nós podemos agir. Então quando olhamos vocês, a grande maioria que tem no calmante este processo, se chamarmos para conversar diretamente, não teremos eficiência. Mas há de chegar o momento. Não foi na primeira vez que falamos com ela. Foi chegado o momento certo. Porque se nós tivermos uma conversa séria e você tirar o medicamento e ficar louca, a culpa é nossa. Entendeu? Então, quando conversamos com ela, nós já sabíamos, dentro das probabilidades da matemática, que ela tinha 90% de chance de conseguir parar de fumar. Ela só precisava de um puxão de orelha. Ela só precisava de um incentivo. Eu sei que não dá, por isso que eu nunca te chamei para conversar. Dobrar as horas de fazer o bem que vai merecer. Vamos. Existe a insônia por vários motivos. A insônia, ela tem em premissa a análise do corpo físico. O corpo físico, longe de qualquer toxina, bebida, medicamento, qualquer substância que entorpece o cérebro, livre, liberto, ele não é para ter insônia. O corpo, livre de qualquer substância e equilibrado em seus pensamentos, em seu psicológico, também não é para ter insônia. Tá fácil a vida? Não tá. Então a insônia quando você tira essas máximas, você fatalmente pode ter insônia. Correto? Vamos lá. Vou falar sobre o Douglas. O Douglas, muito tempo, ele tinha muita dificuldade em dormir o período noturno. Então, ele ficava com os pensamentos perturbados, antes mesmo da mediunidade, porque já era a mediunidade perturbando ele. E ele não entendendo, ele ia para a televisão, ficava assistindo série até de madrugada, ficava jogando videogame até de madrugada, chegava no outro dia, não tinha energia para fazer nada, porque passou a noite acordado, procurando alguma coisa para ocupar a mente. E quando começou a espiritualização, em nossos estudos, nós sempre ensinamos a vocês a separar, não nas perguntas e ao longo do tempo, a separar as vidas que cada um vive. Entendam essa frase. A tua vida é feita de várias vidas. Entre elas, amorosa, financeira, profissional, hobby, estudantil. São vidas ao qual você tem que enfrentá-las diariamente. Quase todas diariamente. Temos final de semanas para hobby, para divertimento. Então, são várias vidas em uma vida só. Quando você consegue, psicologicamente, eu fui trabalhar, eu estou no trabalho. Nada de minhas outras vidas vai entrar no trabalho. Então, eu vou trabalhar. Você doutrina o seu cérebro. Quando você sai do trabalho, o trabalho fica no trabalho, não vai para casa. Você vai para a vida íntima. É mais difícil, mas dá. Ok? Você consegue, porque você consegue separar a tua vida por horário. De hora tal a hora tal. O problema é que nós saímos do trabalho e trazemos o trabalho para casa. Nós deitamos com o trabalho. E quando nós deitamos com o trabalho, nós vamos pensar numa vida que não é aquela, porque aquela vida é do repouso.
é do aconchego, é da calmaria. E colocamos a vida do trabalho naquele período de calmaria. Aí nós falamos para o cérebro que estamos no trabalho. O cérebro fala para a glândula pineal jorrar energia, hormônios, como se estivéssemos no trabalho. E o corpo jorrado de hormônios de quando estávamos no trabalho, ele vai reagir com a insônia, porque ele está ativo, ele está trabalhando, porque a tua mente continua no trabalho. Quando você aprende a desligar as vidas, eu acordo, estou na minha vida íntima, na minha higienização, no meu café da manhã, no meu zelo, no meu cuidar do corpo. Então, eu estou aqui e a minha mente está aqui. A minha mente está analisando o meu cabelo, está analisando a minha maquiagem, está analisando o meu corpo, está aqui. Não está em lugar nenhum. Ah, como eu faço para estar? Este horário é da minha vida pessoal. Qualquer pensamento que entrar, eu repilo. Eu não quero, eu estou no meu momento pessoal. Separei. Exercício diário. Ensinei ao meu cérebro que esse período é minha vida íntima. Quando eu saio para ir ao trabalho, eu vou ao trabalho. Aí eu começo a trabalhar. O meu cérebro sabe que eu vou ao trabalho, então ele vai jorrar hormônios de atividade, adrenalina e várias substâncias para você se executar o melhor no trabalho. Quando você termina o trabalho, você ordena o cérebro que o trabalho não venha. Aí você está no lar. Se é de namoro, se é de relacionamento, tem um momento. Você vai ver aquele momento. Exato. Você tem que fazer a análise primeiro, que é a vigília. Qual que é o período que você costuma deitar para dormir? Meia-noite? Ok. Se você costuma deitar meia-noite, o primeiro passo que você precisa fazer é forçar o teu corpo a deitar um pouco antes. Como que você faz isso? Acordando mais cedo. Então, que horas que você acorda? 8 horas. Você começa a acordar às 7. Começa a acordar às 6. Porque você vai estressar o seu corpo, obrigando ele a buscar energia mais cedo. Ok? Então você vai dormir mais cedo. Exato. Porque eu disse a vocês que o sono vem pelo cansaço, pela exaustão do corpo. Então você tem que estressar o corpo fisicamente, com exercícios físicos mais diurnos, menos noturnos. São mudanças de hábitos para primeiro estressar o corpo. Porque você vai dormir inegavelmente com o corpo cansado. Então você tem que cansar o corpo, acordando mais cedo, obrigando-se a fazer exercícios mais cedo para jorrar dopamina no corpo, para que essa dopamina seja gasta e quando chegar à noite ele está exausto. Exausto ele vai dormir, quer queira você ou não, mesmo com os pensamentos ou não, intranquilos ou tranquilos, correto? Exercício de mudanças de hábito. Acorda mais cedo, dorme mais cedo. É o primeiro passo, estressa o corpo. Estressou o corpo, começa a ficar mais fácil dominar os pensamentos. Porque se você está com o pensamento tumultuado e o corpo está cansado, você dorme. Quer queira ou não. Por isso que passa 3, 4 dias de insônia, no quinto você dorme e apaga. Mas isso tem que ser uma regra, não apenas uma casualidade. Tem que fazer isso ser todo dia. Processo, estresse do corpo, dorme mais cedo, acorda mais cedo. Estressa o corpo, dorme mais cedo, acorda mais cedo. E vai lutando. Conseguiu ordenar o cérebro nesse ritmo biológico, começa a separar as vidas. 8 horas da noite eu vou dormir às 10. Das 8 às 10 eu não falo de trabalho. Correto? Não fala de trabalho. Você está proibido a falar de trabalho. Das 8 às 10 eu não faço exercício que vai acelerar o meu cardio, obrigando o meu cérebro a falar para a minha glândula pineal jorrar hormônios. Correto? Não vou tomar cafeína, não vou tomar nada que possa fazer com que o meu hormônio seja excitado. Correto? Então, você começa a equilibrar o seu tempo com ferramentas físicas. Aí depois você vem para o mental. Correto? Então, por que eu trago o Douglas? Porque o Douglas era uma confusão completa. Era completamente confuso. Aí ele aprendeu isso. Começou a mudar quando ele acordou às 5 horas para ir para a academia. Aí obrigou ele a dormir mais cedo. É recente. Tem 3 anos. Olha que beleza. Porque até trabalhar, ele trabalhava de madrugada, Sim. porque ele criava os jogos. Exato. Mas isso não é bom. Você tem que ter disciplina. Correto? Aí o profissional está um tanto quanto confuso, um tanto quanto em tormenta, em tempestade. Não tem como ele não trazer para casa. Ele traz para casa. Segunda-feira ele saiu aqui do centro 11h30, chegou em casa, foi dormir 00:30, 2 horas da manhã ele abriu os olhos. Com todos os pensamentos do trabalho. Ele não dormiu. Na terça-feira ontem, ele não veio para o centro porque estava cansado.
foi dormir 8h30, 9 horas, 2 horas ele acordou. Insônia. Ele vai sair daqui, vai chegar em casa 10h30, vai fechar os olhos. O corpo está extremamente exausto. Ele vai fechar os olhos e vai acordar no outro dia, no horário normal. Estressando o corpo, respeitando o que é mente, sabendo que vai ter interferência. Continua com o medicamento até que o médico tire. Porque quando você ordena o seu corpo, você vai ficar livre do medicamento. Aí a medicina tira o medicamento. Nós não. Nós passamos a vocês um caminho. Se vocês seguirem o medicamento, não tem necessidade mais. Porque você conseguiu doutrinar o teu corpo. Percebe? O medicamento é uma fuga. Quando você doutrina com disciplina física e mental, você não precisa de medicamento nenhum. Correto? Não para dormir ou não, dor de cabeça, dor no corpo, é normal tomar medicamento. Porém, para dormir, não. Tudo que é medicamento que envolve o córtex frontal não deve ser tomado. A ansiedade. O que é a ansiedade em patologia? Só para rapidamente não deixar a dúvida. A minha mente está no futuro. É amanhã, é o daqui a pouco, é o da semana que vem, é o do mês que vem, é o do mês que vem. Eu falo para o meu cérebro que eu estou vivendo no futuro. Ele manda uma informação para a glândula pineal jorrar hormônios de ansiedade. Eu fico extremamente hiperexcitado, fisicamente, hormonalmente eu estou com o corpo pronto para ação, pronto para fazer aquilo que eu estou pensando no futuro. Só que a hora que o meu corpo está assim, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso no trabalho, eu tenho que responder isso, você está pensando no futuro que vai fazer amanhã. O teu cérebro entende que você está fazendo agora, porque o teu cérebro trabalha para o corpo agora. Aí ele jorra todos os hormônios para você executar aquilo lá. A hora que você se percebe, você está na tua cama, com toda a energia para fazer aquilo que você estava pensando. Ansiedade. Por que ela é patológica? Descontrole hormonal. O hormônio no seu corpo não condiz com o estado que o teu corpo está. O teu corpo está em repouso, a tua mente em ação, o hormônio em ação. Não, a ansiedade tem do espírito, que é ansioso, porém, ele é do corpo presente. Tem espírito ansioso, sim. Isso nós podemos falar em outro estudo. Mas o espírito ansioso só deixa você mais ansiosa. A ansiedade como patologia é a disfunção hormonal. Pensamento no futuro informa o corpo que os hormônios têm que ser de ação imediata. Só que você está em repouso. Você está no final de semana, você está num trabalho, você está num afazer que não condiz com o hormônio. Essa discrepância, o hormônio e o teu corpo gera doença. Porque excesso de hormônio no corpo adoece o corpo. Tudo em excesso no corpo adoece. Gera muito pensamento futuro, muito hormônio desequilibrado com o temporal. Adoece o corpo. Ok? Precisávamos de mais tempo para sanar todas as dúvidas. Mas vamos encerrar. Não vamos ter abraço porque nós vamos já fugir. Por ali o Douglas vai. Vamos fechar os nossos olhos por um instante. Na certeza de que não houve acaso. Foi Deus que nos uniu a todos na noite de hoje. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até
chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mesmo que as lágrimas tenham feito rolar em sua face nos dias de treva, saibas que Deus te preparou o sol, com a propriedade do calor, para enxugar cada lágrima sua. Ele quer te ver sorrindo, pela manhã, pela tarde e pela noite, e quer te ver sorrindo também dormindo. Deus, Pai, que nos criou a tua imagem e semelhança, e por amor se fragmentou a cada um de nós, Jesus Cristo de Nazaré, enviastes por Deus a este planeta para ser o nosso guia, a nossa bússola, o nosso governador. Tu que estás conosco, nos mostra o caminho, a verdade e a vida que é eterna, nos cria a ponte que nos conecta a Deus, que a tua morada não é deste mundo ainda, mas que nós outros, criando a nossa obra, aqui estamos, palmilhando as pegadas do Cristo, aqui estamos, e buscando ao Senhor Cristo, nosso Jesus, aqui estamos, e por Cristo, com Cristo e em Cristo, na oração que o próprio Cristo nos ensinou, se encerra os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,